Oi, Exumirim é Mojubá. Muito boa noite a todos. É com a graça de Deus que nós começamos mais um programa hoje. Quero pedir a colaboração de todos, né? Para poder esvaziar o copo, se entregar a esse mistério e deixar todos os dogmas e preconceitos de lado, pois Exumirim é um mistério divino igual a todos. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que Exumirim não é um moleque de rua, que Exumirim não é cheirador de cola, essas coisas que falam. E para vocês entenderem hoje, quero que vocês se entreguem e esvaziem esse copo cheio de dogmas e preconceitos. Nós estamos fazendo tratamentos e jogos, né, de tarô e tratamento de magia divina. Mais informações tem na nossa página. Templo de Umbanda Sagrada, Luz Cristalina. Lá você vai ver toda a agenda do templo e pode mandar suas perguntas através de lá, o programa, né, para a gente responder no programa. Você pode ir lá na página e escrever sua pergunta que nós vamos responder aqui no programa ao vivo. Boa noite, João. Salve, irmão Iago. Muito boa noite. Graças a Deus por mais esse trabalho. Graças a Deus. Bom, então hoje nós vamos estar conversando com o Mirim, é isso? Com certeza. Olha, é uma oportunidade que eu estou esperando há muito tempo. É o primeiro na rádio, João? É o primeiro Mirim na rádio. Aí, especial. Qual que é o Mirim, ô Iago? Fala pra gente. Exumirim Catatumbinha. Catatumbinha. Sim, ele traz uma hierarquia de Onulu, a energia da Catatumba, né? Ele vai explicar mais sobre isso, né, quando a gente estiver incorporado. Tá certo, então. Iago, estou à disposição para iniciarmos o trabalho. Fica à vontade. Tudo bem. Laro Exumirim, Exumirim é Mojubá. Corta aí, João. Bom, Iago, nós estamos gravando já. Estou à disposição. Exumirim, você é pequenininho, mas pra mim você é grande demais. Exumirim, você é pequenininho, mas pra mim você é grande demais. Tudo que eu peço pra você, Exumirim, você me satisfaz. Boa noite, gente, como vai, como passou? Exumirim, ele é pequenininho, mas é bom trabalhador. Salve, Catatumbinha! Boa noite! Que coisa estranha, tio, olha. Novidade, tanto pra você quanto pra mim, Catatumbinha. Onde Que bom! você tá, tio? Você tá longe. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, é um pouco distante daí. Caramba, tio.
Que bom que você pôde vir falar com a gente, Catatumbinha. O tio Pantera deixou. Eu pedi pra ele, ele deixou. Aí eu vim aqui, vim cá e falar coisa séria, né? Porque eu tenho que falar coisa séria, tio. Tá certo. Bom, antes de eu começar a. Eu vou ter algumas perguntas já para você, mas antes de eu começar com esse nosso trabalho, Catatumbinha, vou pedir para você se apresentar para quem vai ouvir a gente. Boa noite, todo tio e tia. Com a graça de Deus, com a graça de meu pai Oxalá, com a graça de meu pai Mulu, com o mistério de Orixá Exu e Orixá Exu Mirim, eu tô aqui hoje ensinar e conscientizar a todos que veio escutar esse mirim hoje. Tá certo. E então, Mirim, assim, eu vou fazer uma pergunta para você. A primeira pergunta desse nosso programa, desse nosso trabalho, o Catatumbinha, vai ser uma pergunta que eu tenho uma dúvida há muito tempo. Eita, tio. Essa então já tinha que ter respondido, né, tio? Vamos lá. Até hoje, pelo que eu vi, pelo que eu aprendi, digamos que a lei de Exu Mirim é diferente. Todo Mirim tem a sua lei. Eu já escutei esse termo várias vezes. Você pode explicar isso um pouco? Mentira, tio, já tudo mentira. Vou contar um segredo. A lei de Exu Mirim é a mesma lei que de Deus. Mas agora você termina a sua pergunta, porque eu fui mal educado, não decidi falar. À vontade, o Catatumbinha. Porque eu sempre escutei que Exu Mirim tem a sua lei. Exu Mirim, ele segue uma lei diferente. Então, já que você disse que não é verdade, comenta um pouco disso pra gente. Mas, tio, essa é coisa de cabeça de vocês. Porque Exu Mirim é um filho de Deus, igual a todo mundo. E se ele é filho de Deus, eu tenho que seguir as leis de meu pai. Uhum. Mas, digamos assim, o campo de ação de vocês, como seria? Seria dividido igual das outras entidades, ô Mirim? Não, tio, eu sou encantado. Eu venho numa dimensão encantada. A dimensão encantada do plano da esquerda. Sim. Eu tô em estado de evolução, tio, pra um dia eu ser um Exu natural. Sabe o que é um Exu natural, tio? Por favor, fala pra gente, Mirim. É a mesma coisa que um orixá. Um orixá que incorpora no terreiro. Por exemplo, um Ogum Beramá, tio. Ele é um Ogum natural, não é Ogum essência. Então, Exus naturais são os Exus que regem terreiro, né? Por exemplo, tio, existe aqui na casa, quem rege o terreiro é Oxalá, tem um assentamento de Oxalá. Só que no lado esquerdo, no polo negativo, tem um assentamento de Exu, um Exu que rege o polo negativo do mistério de Oxalá. Então, um Exu intercujado com o mistério de Oxalá. Então, Só que o mistério Exu geralmente não incorpora em terreiro de Umbanda, né? A gente não tem incorporação de Exu. Pode ter? Pode, às vezes, né? Uma vez por ano, e na oferenda de esquerda, pode. Mas geralmente não tem. Entendi. E quando alguém falar pra mim, eu conheço Exu Mirim tem a lei dele, eu posso entender que ele tá falando uma coisa que ele simplesmente acha, que não é a realidade. Que ele acha e que alguém explicou pra ele e ele não entendeu direito. Cheque. Sim. E então, como você disse, você é um encantado. Eu posso entender que você é um encantado, isso quer dizer pra mim que você nunca encarnou aqui na nossa órbita terrestre. Sim, tio, eu nunca encarnei. Só que eu venho pra cá, eu trabalho. Eu trabalho no umbral também, tio. Eu vou ajudar, porque o Exu Mirim, geralmente ele não vai, mas o Exu Mirim vai. Porque eu tô num plano um plano negativo, tio. Eu tô num plano negativo do mistério encantado. Entendi.
E qual que é a principal diferença entre o trabalho de um mirim e o trabalho de um Exu? Eu sou criança. É assim, para começar o programa, tio, eu quero começar com uma história. Por favor, fica à vontade. Vou começar assim, ó, tio. Quando Deus estava criando o universo e os orixás, o orixá Exumirim foi precipitado. E ele saiu antes do núcleo de Deus, né? Então ele não conseguiu se, entre aspas, se formar, né? Aí Exumirim saiu, ele foi o primeiro orixá a nascer, né, tio? Sair de Deus. Então Exumirim é o primeiro orixá. Porque o mistério de Exumirim é o nada, tio. Depois nasceu Exu, que é o vazio. E depois nasceu Oxalá, que é a criação. Pra vocês entenderem, tio. Assim, ó. Para o mundo existir, né? Para você pôr uma vasilha, você precisa ter um lugar para pôr, né, tio? Sim. Se não tiver nada, você não consegue pôr nada. Então, Exumirim, se não existiu nada, tem que pôr. Entende, tio? Pra vocês entenderem melhor, eu vou explicar. É que eu sou criança, é difícil pra vocês entenderem. Mas é assim, ó. Tu tem uma caixa, tio. Essa caixa não tem nada. Mas para você pôr algo dentro, você precisa ter a caixa. Tá. Entendeu? A caixa, pra caixa ser vazia, né? Não tem nada, você precisa ter a caixa. Exumirim seria a caixa. Aí, Exu seria o vazio da caixa. E Oxalá seria a criação. Olha É que difícil legal. vocês entenderem. Só que Exumirim é o primórdio. O primórdio de tudo. Muitos dizem assim, ó, tio. Nada sem Exu não existe. E sem Exumirim nem o nada existe, tio. Mas por que se gerou essa, digamos assim, essa má fama então para Exumirim? Porque tudo que não se entende, fala que é mal. Mesma coisa, as outras religiões falando da nossa. Não entende nossa religião, então fala que é coisa do mal. Nós não chamamos, tio. E é assim, tio. Como que nós, criança, vai explicar que nós somos encantados? Lá no Tufaná, no começo, tio. Como que a gente vai conseguir explicar? Não dá, tio. Porque as cabeças de todo mundo tá fechada. Só que agora, nós pode explicar o que nós somos. Faz sentido. Realmente faz sentido. Engraçado como tantas de outras religiões não aceitam, como na nossa própria tem uma dificuldade de entender e aceitar o mistério de Mirim. É verdade, tio. Aí eu gosto de uma música tão linda, tio, assim. Ele é Exumirim, é protetor da ponteira deste conga. Então, tio, para um terreiro existir, precisa ter Exumirim também. Com certeza. Mesmo que não se cultue Exumirim tá lá. Mas o Exumirim, ele é até de certa forma comum, tá sendo exposto em alguns terreiros, mesmo que não seja cultuado nas seções de esquerda, ter ali, digamos, eu estou falando isso por experiência que eu já vi, ter ali um assentamento, um local para ele. E é comum. Ah, tio, uma coisa importante, o Exumirim não se assenta. Sabia? Não se assenta, mas eu já vi, por exemplo, ter ali um local. Sim, mas com... é coisa de cabeça, sabe, tio? Exumirim não se assenta, sabe por quê? Porque o assentamento, vamos explicar o que é um assentamento, tio. O assentamento é você, entre aspas, prender uma energia ali naquele lugar, né, tio? É você prender aquela energia. E se você vai prender um encantado, você vai prender ele e ele não vai voltar pro plano dele, tio. Porque eu não sou desse plano, eu sou de um plano encantado. E se vocês me prendem através de um assentamento, eu me negativo. E teria condição de nós carnados fazer isso, Mirim? Assentamento é isso, tio.
Por isso que firmeza é uma outra coisa. Firmeza, se você pôr uma velhinha, pode acender vela para Exumirim. Isso é uma firmeza. Assentamento, eu tô falando. Pôr um altar, fazer o fundamento. Isso não pode para Exumirim. E também não pode para Herê. Olha que Pode interessante. pegar um alguidagem e pôr um monte de bala? Pode. Aquilo é uma firmeza, não é um assentamento. Legal, era uma dúvida que eu vi, mas como eu tinha visto ele tão explícito e tão trabalhado dentro de uma tronqueira, eu achei que fosse. Mas é Mas interessante não essa pode. explicação. Porque uma coisa também para deixar ciente para muitas pessoas, Hum, que uma casa, né, de chanto, eu vou falar, tipo, uma casa, ela necessita não ter um conjunto de um assentamento para cada orixá. A casa precisa ter um assentamento da direita e um da esquerda, né, tio? Por exemplo, aqui é Oxalá da direita, aquele que rege o trono da luz cristalina. E existe o polo negativo da casa, né, que é o polo Exu. Não negativo no pé da palavra, que nem vocês pensam que negativo é coisa ruim. Não, é negativo porque o mistério do negativo, né, o trono, né, o trono menos, pra vocês entenderem, tio, se alguém sair do primórdio de Pai Oxalá, da essência, Exu vai lá e põe no eixo. sim, entendi. E também, o Mirim, como eu e o Iago estávamos conversando antes, realmente, saindo um pouco dessa questão do assentamento, como você já explicou, a imagem de Mirim de achar que é um moleque de rua, de achar é simplesmente alguém que não tem um trabalho, que não tem uma função dentro da lei divina, é simplesmente. Pode falar uma coisa? Pode. Ó, você falou de imagem. Eu vou fazer um apelo para todo mundo que faz imagem. Por favor, vamos fazer imagem de Exumirim. Só tem uma e eu não sou igual aquele. Só tem a do Brajinha, tio. Eu sou Catatumbinha. E eu não ganhei minha imagem porque não tem. Realmente. Imagens de Exumirim sempre lembram um Brasinha mesmo, é verdade. E como seria uma imagem do A Catatumbinha? gente não chama daquele jeito. Sim, com certeza. Mas, tio, como eu vou explicar como que eu sou? Ah, meu tio viu uma foto esses dias e aí ele põe pra vocês de como eu sou. Olha que legal. Mas Isso como você se mostrou, né? Que você pode ser do jeito que quiser. Eu sou, eu posso ser do jeito que eu quero, mas eu sou do jeito que Deus me fez. Tá certo. Eu posso me plasmar do jeito que eu quero, mas eu não posso ser desse jeito. Eu sou o que eu sou. Muitos podem me chamar de moleque de rua, mas eu sou o que eu sou. Eu não tô nem falando pra quem me acha. Eu tô incorporando. Se tu acha que tá incorporando moleque de rua, eu vou estar incorporado do mesmo jeito trabalhando, né, tio? Porque eu tô fazendo bem. Mas você, como médium, não vai estar se entregando, achando que tá incorporando moleque de rua. Sim. E diz uma coisa, o Catatumbinha, qual que é o principal trabalho que o Catatumbinha faz junto a nós aqui? Tio, o meu fator, tio, minha essência, é a essência de complicar e de descomplicar, tio. Eu sou o fator complicador, o fator e do fator descomplicador. Mas no trono, Orixá Exumirim, tio, também existe o fator regredidor, né? Quando tá na hora de regredir, vai e regride. Ixi, tio, no trono de Exumirim tem tanto fator. E a função principal do Catatumbinha? Você complica e descomplica, Eu? é isso? É. Complicar a magia negra.
Hum, complicar, né? Para o mago negro não conseguir fazer. E descomplicar a vida da pessoa. Eu também hoje, tio, como eu sou um menino de Omulu, né? Que trabalho na essência de Omulu também, tio, hum. eu trabalho cortando tudo com a foice. Sabia que eu ando com uma foicezinha? É pequena, eu não posso andar com grande. Porque eu sou pequeno, não aguento uma grande. E essa foicezinha você utiliza para ir cortando e atrapalhando os magos negros e outros tipos de magia negra que outros fazem. Sim, eu sou um que complico a vida de todo mundo que está fazendo mal. E o Catatumbinha, ele complica a vida de quem está fazendo mal, seja ele encarnado ou desencarnado? Descomplico a vida de quem está fazendo bem. Hum, vai ter muita gente chamando Catatumbinha. Pois é, eu já ganhei um monte de trabalho pra hoje. E não é pra hoje, né, tio? Porque o programa não vai hoje. Não vai hoje, mas vai ter muita gente quando o programa for ao ar chamando Catatumbinha para descomplicar. Pois E, é. e pode, Catatumbinha, pode chamar você numa hora de dificuldade. Ah, como é que eu resolvo isso? Ô, Catatumbinha, dá uma ajuda aqui porque tá difícil. Pode. Chama assim. Mirim, mirim, mirim. Catatumbinha, catubinha, catubinha. É. Aí você pode pôr uma velhinha bicolor e uma copo com pinga com mel. Bicolor preto e vermelho mesmo? É, essa é a cor de chumirim. Sim. Preta e vermelha. A gente não usa uma cor só, por exemplo, só preto. Nós usa duas cores. Porque Entendi. é a dualidade de Deus, tio. Sim. E já foi muita gente pedir muita coisa pra você, ô Catatumbinha? Eu quase não trabalho, mas tudo bem. Como assim quase não trabalha, Catatumbinha? Incorporado, tio. Ah, sim. Mas mesmo que não seja incorporado, por Mas eu exemplo, já tenho incorporado. eu sei, mas muitas pessoas pedem muita coisa pra você, pedem muito, costumam pedir muito seu auxílio, ou você ajuda quem você acha que tem o merecimento, mesmo que a pessoa não tenha consciência? O que é mais comum pra você? Eu faço os dois. Sabe por quê? Porque eu vou. Exumirim, tio, Hum, é o orixá da intenção. Mistério. Não tô falando que eu sou orixá, tio. Eu tô falando a força maior, o trono Exumirim, rege a intenção. Outra, aquela historinha que eu contei no começo, tio, também pra vocês entenderem, é assim. Quando Deus, tio, teve a intenção de criar o mundo, né? Ele falou, né? Teve aquele momento, eu vou criar o mundo. Já criou, que nasceu o Xumirim. hum, Então o Xumirim rege a intenção. que legal. É interessante a gente parar pra pensar nisso. Então eu só ajudo quem tem intenção boa. Não adianta você fingir de bonzinho pra mim que não vai colar não, tio. Essa Tá certo, história de fingir de bonzinho pra mim não cola não. tá certo. E você já atendeu alguém que se fingiu, disse pra você, ou pediu sua ajuda e tá fingindo? Já. Ixi, você pode falar Complicar a disso? vida dela. Nossa, complicou pra ela entender o que ela tava Pra ela passando. evoluir, tio. Não é que eu sou mal. Eu compliquei pra ela evoluir. Entendi. Entende? Sim, eu entendo. E diz uma coisa, o Catatumbinha, Fala, o- tio. quando você age nessa questão de complicar e descomplicar a vida de um encarnado, a família espiritual que está com ele, eles auxiliam você nesse trabalho, eles conversam, tá pegando pesado Não, tio, porque demais. esse é de mim, né? Só eu tenho essa essência. Eu, por meio do Orixá Exumirim. Mas, né, tio, o Exu da pessoa, né? Geralmente
da orientação que eu posso fazer ou não. Porque eu ainda sou encantado, eu não virei uma essência. Entendi. Ele vai estar lá vendo você trabalhar e vai dizer, olha, tá fazendo isso certo, tá fazendo isso errado, tem que complicar disso para que ela entenda isso, faz dessa forma que ela vai entender mais rápido, esse tipo de instrução seria mais ou menos isso, Mini? É, tio, porque eu ainda, como eu dizia, eu sou novo nessas coisas, né? Hum. E só pra gente ter uma ideia do que você quer dizer novo, você consegue dizer quanto tempo que você faz isso em tempo terrestre? Eita, tio, faz uns 2 mil anos. Nossa, Mini. E eu sou mais novo que vocês, sabia? Sim, eu imagino por quê. Mas é que, digamos, para o nosso entendimento no momento, e 2000 anos é muita coisa. Pois é, eu existo desde que a Terra é Terra. Não, não existo desde que a Terra é Terra. Eu existo depois de Cristo. Entendi. Então você começou a sua existência, ela veio depois da existência de Cristo, correto? Foi. Por isso Mas que não nós quer somos dizer mais que velhos. existe Exumirim mais velho. Por exemplo, tio, às vezes o Exum natural já foi Exumirim, eles são mais velhos que a gente. Sim, Então, o mistério Exumirim já foi faz tempo, né? Existe desde que a existência é existência. estava falando da sua individualidade, de você, Catatumbinha. Isso não é o como você existe, a forma que você trabalha, não é regra de todos. É uma Não, individualidade. fã de mim. Sim, para todo mundo É que, entender. sei lá, vai que alguém pensa em outra coisa, eu já falo. Tá certo. É melhor prevenir que remediar. É verdade. Com certeza. E com tudo, digamos assim, essa que nós criamos em relação ao Exu Mirim, a forma que nós achamos que é como se fosse um menino de rua, alguém que não faz um trabalho, que segue a própria lei, como eu perguntei para você no começo do trabalho, isso atrapalha? Esses achismos atrapalham você e o seu trabalho de alguma forma? Atrapalha. Muito. Como? Atrapalha em termos, né, tio? Atrapalha para meu campo de atuação na pessoa restringe, né, tio? Só que é mais difícil. Mas não totalmente atrapalha, né? Uhum. Não vai impedir o seu trabalho, mas digamos que vai tornar ele mais difícil pelo campo vibratório da Joia, pessoa. tio! Eu achei mel. Legal. E você gosta de mel? É uma ferramenta boa de trabalho, puro É também? sim, tio. É porque eu não posso pingar com mel, aí eu só como mel. Sim. O Iago é muito novo para estar tomando pinga, por isso, né? Não, tio, não é que a gente não gosta de trabalhar com essas energias. Então deixa eu ver se eu entendi. Você pode para fazer uma oferenda para você que não vai estar trabalhando incorporado naquele momento, pode-se usar pinga e o mel que vai dar os elementos que você precisa. Com certeza. Quando você está Mas eu tô falando incorporado, incorporado, a gente não gosta. A energia da casa, ela não permite essas coisas assim. sim, as normas da casa ela não permite que você utilize a pinga para fazer determinados trabalhos. É. Legal, isso explica bastante coisa para quem está ouvindo. Não, o já em trabalho pode, mas não pode beber. É assim, pode beber, mas não pode muito. Só um dedinho, um tiquinho de nada, sabe? É o necessário para fazer o que precisa ser feito. Não precisa muito. Às vezes. A gente gosta de exagero. Sim. Isso é bom para quem está ouvindo, que às vezes tem pessoas que fazem questão de tomar um copo, uma garrafa, que às vezes nem é necessário. Tio. Que às vezes nem é necessário aquilo tudo pro guia estar trabalhando. Ainda mais nessa época agora que é marinheiro. Eu tive a oportunidade de falar com um marinheiro. Nossa, eu vou falar desse termo porque eu considero assim. Se você quiser, você me corrige, tá bom, menino? Eu não sou de corrigir.
digamos, é um irmão, uma pessoa que o marinheiro que eu conversei me instruiu muito, uma pessoa muito boa. Estou chamando marinheiro e mirim de pessoa? Estou, porque são irmãos filhos de Deus tanto quanto eu. Com Considero certeza. que tem um entendimento, uma visão de realidade bem maior que a minha, que está aqui me auxiliando, me ensinando. Eu vejo dessa forma. Uhum. E tem pessoas que ainda não aceitam bem isso, mas tudo ao seu tempo. É tanta coisa que tem de dogma, tio. Eu não gosto dessas coisas. Meu tio e minha tia que me escuta. Você mesmo. Você que tá olhando aí. É assim. Minha gente, não precisa dessas coisas. Guia não é bêbado. Guia não é marginal. Guia não é moleque de rua. Pombagira não é prostituta. Entende? Vamos parar com essas coisas. O que a gente usa é arquétipo. E a gente não usa arquétipo de coisa ruim. Verdade. É que a cabeça de vocês estão tão com um ciclo negativo que vocês ficam pensando que tudo é ruim. Vocês ficam com materiais tão, ciclos tão pornográficos, vou dizer assim, que vocês já acham tudo não negativo. Se já acham que só porque a mãe Pombagira é mulher de verdade, né? Não é oprimida pela sociedade, acham que ela é mulher da vida. Gente, não é isso, gente. Tô ouvindo. Tô aprendendo. E me diz uma coisa, Brasinha. Nossa, o que o Brasinha tá falando? O Catatumbinha. É que tá aí. Me diz uma coisa. Com O toda essa... fogo arde, a parede queima. O fogo arde. Fala, tio. com toda essa questão de dogmas que ainda temos, que ainda não nos deixamos abrir e aceitar, digamos assim, uma outra realidade, ter uma outra visão do que está à nossa volta. Como o Catatumbinha ele lida quando está próximo, está auxiliando, tá uma pessoa que não aceita que ele existe ou que pensa que ele é mau? Digamos, tem uma ação diferente. Eu sei que o campo dela vai estar atrapalhando o seu trabalho, mas como você, digamos assim, age para que a gente possa, de forma que a gente possa estar tentando entender um pouco mais dessa ação de Mirim diretamente? Assim, vocês já perguntam, né? Por que meu guia é calado? Por que meu guia não fala as coisas igual esse menino tá falando? Eu não entendo isso. As pessoas pensam, né? É por isso, vocês têm dogma, vocês têm preconceito, vocês têm um monte de coisa na cabeça e não dá espaço pra gente falar. Realmente isso faz muito sentido. Outra coisa, quando vocês estão incorporados, vocês ficam pensando o que você vai fazer amanhã, o que você vai comprar no supermercado, quando sair você vai pra balada, aí vocês deixam o guia doido. E diz outra coisa. Quando você está em terra, como você está tendo essa conversa comigo agora, você está com os guias aí responsáveis pelo Iago ou tem mais mirins aí junto a você? Olha, tá eu e o Brasinha só. E tem um caveirinha também. Eu esqueci dele, ele ia brigar comigo, mas tudo bem. Tá eu, o Brasinha e o caveirinha. O Brasinha tá aí, o caveirinha tá aqui. Mas é assim. Olha só. E tem o Exu. Tem o Exu que corresponde ao Exu Caveirinha, que é o Exu Caveira. Ele tá aqui tomando conta dele. Como também tem o Exu Braja, ou Exu Fogo, que tá correspondendo ao Brajinha. E tem o Exu Catatumba, que tá respondendo a mim. Que é meu tutor, que vem cuidar de mim.
como... Sabia que existe pombagira mirim? Sim. Mas fala um pouco delas pra gente, elas são pouco conhecidas também. É igual o mistério de Exu mirim. Só que é feminino. Hum, Aí é a mesma coisa, tem uma tutora que corresponde a ela, né? Por exemplo, a Pombagira Roginha. Pombagira Roginha, né? Pombagira Mirim Roginha, ela corresponde a Pombagira Roja. Pombagira Caveirinha corresponde a Pombagira Caveira. A gente sempre usa o diminutivo de nosso tutor. entendi. E como é o trabalho de você junto ao seu tutor? Você está sempre próximo a ele? Você está sempre vendo a ação dele, aprendendo com as ações dele? Assim. Ele manda você fazer alguma coisa e fica olhando para ver se você vai fazer direito? É assim que nem se dá aqui com a Terra com a gente também? É, tio. É igual a escola. Olha só que legal. Não existe aprendiz de feiticeiro, tio. Deixa eu aprender de Exu. E nessa escola que você faz, por assim dizer, o que mais, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra, o que mais surpreende você? Não é escola, tio, é assim, ó. É um Essa vivência, aglomerado esse de gente. estudo, isso. Não é uma escola que tem gente. É eu e meu tutor. Que ele me ensina magias, ele me ensina mistérios, ele me ensina a ativar poderes, ele me ensina já um monte de coisa. Uhum. E conforme você está aprendendo com ele, o que que você viu assim que você pode falar pra gente que mais te surpreendeu? Se é que eu posso usar essa palavra. Ai, tio, eu vejo tanta coisa que nada mais me surpreende. Você, se tu visse quanta aberração tem lá embaixo, tio, é coisa feia tem lá embaixo. Hum, Coisa feia eu digo do termo dele, da pessoa ter se negativado a este ponto. entendi. Por exemplo, tio, eu vou falar livremente o que acontece. Às Por vezes favor. quem tem homem, né, que tem, é negativo em sexual, né, que o termo é sexual, por exemplo, é negativo ao extremo, tio, extremo que eu falo, né? Uhum. Entendo. Fica com um falo gigante. Entendo. E aí ele vai, né? E uma coisa tão dolorosa, tio. Acontece tanta coisa ruim. Vocês acham que é só você ficar um tempinho lá na cadeia, atrás da grade? Não é, tio. É um processo doloroso. E o que que o Brasil orienta para que esse processo doloroso seja mais rápido ou não ocorra? Não é que seja mais rápido, vai ser o tempo que você fez. O que você tem que ver é que não ocorrer. É a mesma coisa que eu sempre falo, né? Hum, Em todas as religiões, tio. O que as religiões proíbem. Em China, né, tio? Não é proibir, é ensinar. Por exemplo, na igreja católica tem os pecados. Não faça isso que é pecado. Entende? sim, entendo. Na Umbanda também. Não é que não precisa estar escrito numa tábua pra falar o que é certo e o que é errado. Tudo posso, mas nem tudo convém, não é? Sim. E a própria consciência já avisa quando é algo que sim e algo que não. Às vezes a gente é que não escuta e às vezes escolhe errado. É assim mesmo. Fica pensando, será que eu faço? Isso tá certo mesmo? Sim, é verdade. Eis aí uma das grandes dificuldades nossas como carnados. Pois é, tio. Uhum, E tem gente que usa desse mental pra botar o demônio em outra religião. Sabia? sim. Não Apontar o dedo é faça sempre mais isso porque fácil. Xumirim é o diabo. Que Xumirim é o tinhoso. Que o Xumirim tem um par de chifre na cabeça e um rabo. E tem a corpo vermelho. Não sou assim, tio. Engraçado porque que deram essa forma a vocês como Sabe fosse como que é, tio, que aconteceu? Hum,
os negros de escravo foi um processo que eles usaram para eles conseguirem cultuar a sua religião. Por exemplo, o homem branco, fizeram o homem branco ter medo. Entendi. Entende? Usar assim, ó. É Quem muito me mais fácil protege ter. é um chifrudo de 4 metros, ele é vermelho, tem um rabo gigante, e o bicho é o tinhojo, né? Os negros falavam assim, né? E usavam isso para um homem branco temer eles. Uhum. Mas também tem que dar a eles que eles tinham que fazer alguma coisa para tentar aliviar um pouco o sofrimento que eles passaram, né? Isso talvez fosse uma forma disso. Mas isso é mais de uma coisa, né, tio? Porque teve várias outras. Sim, sim. Às vezes o negro escravo falava uma coisa e o negro branco falava, multiplicava aquela coisa, né? Uhum. E igual aquela coisa de fofoca, tio. Quando um fala uma coisa, quando vai chegar no Shen já virou outra coisa, né? É verdade. Tipo assim, tio, você fala pra uma pessoa, ó, eu me cortei, né? Eu fiz um machucadinho pequeno, né? Aí a outra vai falar, nossa, ele se cortou. Aí a outra vai falar, ah, sabe aquele menino? Ele fez um quartão. Aí vai vir a coisa, né, tio? Uhum. Depois fala que eu perdi o braço, chega até a ponto de falar que perdeu o braço. Sim, é verdade. E o Catatumbinha, é, saindo um pouco dessa questão de estar trabalhando aqui junto a nós com essa questão dessa palavra, aí no plano espiritual, você só fica nessa região que eu posso chamar de umbralina, ou você vai a outros planos também, independente da sua dimensão, você vai a outros planos locais de luz para fazer algum outro trabalho, aprender alguma coisa? Primordialmente eu fico na minha dimensão de Chumirim, Sim. né? Mas quando é dia de estudar, quando é dia de, né, aprender, eu vou com o meu mentor, né, com o meu tutor, e ele me leva a várias ocasiões, a várias situações para eu ir aprendendo. Por exemplo, amanhã vai ter, esse espírito vai acontecer isso e isso com ele, aí ele vai lá e me ensina como fazer. Porque no mundo espiritual, tio, tem uma agenda. Até no mundo físico tem uma agenda, porque vai acontecer isso agora, depois vai acontecer aquilo. É a onisciência de Deus. É a oniconsciência dele. Deus é muito grande, muito amoroso para dar tanta oportunidade assim pra gente. Tomara que a gente consiga aproveitar melhor. Verdade. E quando o Catatumbinha vai lá, vai aprender, ele vê isso, ele aprende, digamos assim, um herói, uma magia nova. Ele mostra pro tutor e o tutor explica isso vai ser aplicado assim, vai lá e veja se você aprendeu direito. É assim também? É, tio. O herói é a magia da palavra, Sim. né? A gente aprende as magias. O herói, o significado de herói é magia. Também, né? É Sim. o significado. É verdade. E quando você está nessas zonas mais, digamos assim, sutis, o padrão vibracional delas, você tem alguma, sei lá, não é dificuldade a palavra, talvez estranheza na forma de estar num padrão vibracional diferenciado? Você vive na sua dimensão, você sai da sua dimensão, vai para um padrão umbralino mais denso. Você vai estudar, você vai para um padrão mais sutil. Isso não causa, digamos assim, no Catatumbinha uma estranheza, uma falta de adaptação, uma necessidade de adaptação a esses padrões vibratórios? É o contrário, tio. Quando eu tô no meu plano, eu tô na pureza. Quando eu vou estudar, eu tô no plano
rígido, né, tio? Hum. E quando vai para o plano umbralino para trabalhar junto com o seu tutor? É, pior. Hum. Mas eu não ligo, eu tô em qualquer um. Tá certo. E aqui a gente às vezes vê um médium trabalhando com um Exu Mirim com certos trejeitos, com certos gostos, com certas necessidades de ferramentas, tipo o doce, muito Não, comum a da. gente não Sim, gosta de doce, né, tio? Nós gostamos de coisa mais doce azedo, sabe? bananada, por exemplo. Não é tão doce, mas entende? É por isso que nossa cor também não é preto, é vermelho e preto. Sim, Por isso que não é pinga tão forte, é pinga com mel. Não é nem doce, nem tão azedo. sim. E quando vocês estão aqui incorporados, existe a necessidade de algum elemento para realizar algum trabalho, é, e o médium oferece isso a vocês, vocês usam o que tem à mão ou às vezes vocês precisam de específico se falem preciso disso? Existe isso naturalmente entre você e o seu médium ou isso vai variar de casa para casa? De casa para casa, Por de exemplo, médium para médium, pessoa para pessoa, de energia para energia, de situação para situação. sim, se o Catatumbim agora falar pro Iago que amanhã ele vai precisar, sei lá, de uma folha de bananeira para fazer um trabalho. Se ele não tiver, eu faço de qualquer jeito. Né? Não, sim, isso é fato. For melhor, eu uso. Se ele conseguir me dar, eu uso. Que vai ajudar bastante. Mas se ele não puder, tudo bem. Sim. Guia não cobra oferenda, tio. Essa coisa que guia cobra oferenda é a maior mentira que tem. Eu tava querendo chegar nesse ponto, porque é aquela história, o Catatumbinha. É fazer as pessoas acreditarem que tudo que vai valer para o Catatumbinha ou para outra entidade, o que vale é a intenção, a pureza da tua energia, o teu coração Primordialmente para naquilo. Xumirim, tio, porque nós já a intenção. Sim. E não precisa, se não tiver, vai trabalhar, vai acontecer do mesmo jeito. Com certeza, tio. Se você vai um pobre no terreiro, né? Pobre eu digo não coisa má, né? Eu falo inocente, né? Vai um pobre no terreiro, não tem, né? Não tem dinheiro nem pro ônibus. E o guia lá pede uma coisa muito cara. Ele não pode pagar. Ele só pode comprar uma vela branca. Vai funcionar do mesmo jeito. Uhum. Graças a Deus, eu acredito muito nisso. E eu gostaria. O que vale é a fé, né? Tem que deixar bem claro. Sim, o que vale é a fé, a intenção. E independente dos materiais que se tem à mão, se tiver, ótimo. Se não tiver, vai acontecer também. Mas às vezes, né? Alguém vai e pensa assim, então quem pede em excesso, sabendo que a gente não pode dar, é um médium fingindo. Não. Às vezes é o guia mesmo falando, porque se o guia fala uma vela branca para você, você não vai dar essa vela branca. Mas às vezes se o guia fala, não sei tantas coisas, aí sim você vai dar essa vela branca. Entende? Sim. Às vezes o guia precisa pôr um monte mais coisa para te dar o que ela precisava dar. É bem comum isso aqui da gente. Às vezes não cremos em algo que seja tão simples. Precisamos dificultar as coisas para termos uma fé a mais naquilo. Não, às vezes a gente dificulta as coisas para vocês fazer o que vocês tinham que fazer. Porque a gente falasse o que vocês tinham que fazer, vocês não faziam. É verdade. Às vezes você fala, eu não fiz o que o meu guia queria. Você fez. É que o guia pôs uma dificuldade para você ter que fazer. Né? Sim. Essas dificuldades às vezes nos auxiliam na nossa evolução. Às vezes não, na maioria dos casos. Não, todos os casos, tio. Sim, todos os casos. E me diz uma coisa, Brasinho. Já, oxi! Bombinha.
Ah, desculpe. Eu não sou braço, eu sou catatumba. Já é a segunda vez que saiu isso naturalmente. Desculpe, Catatumbinha. Tio, Fala. deixa, Kate. Não dá pra falar, pra fazer o que eu falo. Mas deixa. Não dá certo. Depois a gente conversa. É... Perdi o que eu ia falar. Não, lembrei. Quando É, o. é o Brasil que fez isso. Não duvido muito, não. É... quando você vê uma pessoa que está entregando ali uma vela para você com um pedido que é realmente de fé, por uma necessidade dela, como que essa energia é recebida por você? Não, vamos trabalhar isso porque está fácil de fazer isso, vai ser avaliado o que, que ela tem que passar, o que, que ela não tem que passar. Como se dá com você em relação a isso? Olha, tio, a gente não é preguiçoso, nós não faz, vai o que é fácil, não. A gente faz o que tem que fazer, né? Sim, mas de repente a energia dela tá sendo uma intenção boa, verdadeira, vai facilitar o trabalho, é isso que eu Existe quis uma a dizer. dificuldade, é assim, ó, existe a dificuldade e existe a permissão. Tem coisa que não é permitido da gente fazer. Uhum, entendo. E quando não é permitido de você fazer, digamos assim, aquela pessoa ela tá, vamos supor, com o pé quebrado. Você não Eita, pode nós. curar o pé dela, mas você de repente pode auxiliar o caminho dela para que não É ela não assim, sofra tanto. nesse caso, eu posso dar o remédio espiritual, né? Aí, o que eu não consegui tratar, eu vou encaminhar ela a uma pessoa humana, né? Um médico humano, para ele terminar o que eu não pude fazer. Sim. Quando você pede uma coisa pro guia, tudo que você pede pro guia, ele vai fazer, né? Ele vai sempre encaminhar o que você pode fazer. Tô falando de coisa boa, não coisa ruim, né? Olha lá onde que vocês vão pensar. Tá certo. Então ele sempre vai fazer. Às vezes não tá na hora, mas lá pra frente ele vai fazer. Uhum. Eu acredito muito nisso, eu acredito. A minha fé, ela é muito raciocinada, sabe, o Catatumbinha? E com toda a argumentação, com todas as colocações que são feitas, e tudo leva a crer que é realmente dessa forma. Mas para uma pessoa que não aceita isso, uma pessoa que não acredita que o Catatumbinha está aqui falando comigo, incorporado, através de um meio eletrônico. Esta é velha, hein, tio? Mas vamos lá. Eu estou repetindo, estou voltando a ela porque eu vejo que ainda é fato. Ainda É acontece verdade. muito. Mas é assim, né? Essas pessoas eu não consigo nem falar nada, porque eu tô aqui. Mas quem não acredita, escuta pelo menos já a palavra. Uhum. E vai achar que, por exemplo, o Exu Mirim, a pessoa é presa no achar que o Exu Mirim ele simplesmente está ali É o para. quê, tio? Algumas pessoas ainda estão presas, tanto nessa questão da espiritualidade estar usando o meio eletrônico, como também são presas a achar que o Exu Mirim vai estar sempre ali para fazer alguma coisa, digamos assim, para complicar alguma coisa, para fazer uma baderna, para fazer uma, uma, uma festa, por assim dizer, pela visão que elas têm do que elas É. viram no passado, no que elas viram na vivência delas dentro de um terreiro por falta de conhecimento, talvez até do próprio médium que estava incorporado de um mirim. Principalmente do médium, né, tio? Porque a gente conhece. Eu, médium que não conhece. Sim. E quando uma pessoa está trabalhando dentro de uma casa espírita, dentro de um terreiro, dentro de um centro, seja lá a denominação que derem, como uma pessoa pode estar vindo a reconhecer que o que está ali realmente é um mirim e não um espírito obsessor? Desculpa estar te fazendo essa pergunta, mas é necessário. Eu sei que é necessário, tio. Pelas palavras, pelo fundamento, pela verdade, pela essência. E
quando uma pessoa toma essa palavra, toma essa essência Por e exemplo, tenta. tio, quando o Exumirim começa a falar palavrão, quando o Exumirim começa a xingar, mandar ir pra aquele julgar, começa a pedir coisas absurdas, por exemplo, o Exumirim pede um carro. Por que o Exumirim quer o carro? Mas tudo bem. Isso não é Exumirim. Sim, é verdade. E aliás, nenhuma entidade viria pedir isso. Já tem caso que pede, tio. Um carro? Não é na entidade, né? Tô falando Ah, negativado. sim. Irmãos negativados. Não, eu tô falando médio, né? Porque nem o Kiumba quer um carro. Pra que ele quer um carro? Ele não vai sair aí dando essas caminhadas, não, tio. Quem pede é o eco do médio. É que eu tinha entendido que de repente um irmão negativado estaria ali incorporado fazendo, digamos Não. assim, pedidos grandiosos, coisas assim, para estar dando vazão não só ao médio para digamos assim, um plano maior para tanto para a vida das pessoas que estão ali como também para o médium, um plano negativo maior. Mas realmente faz sentido. Ah, sim. Pra estimular o ego do médium, sim, mas é aquela coisa, né, tio? Semelhante atrás semelhante. Sim, é verdade. E quando um irmão negativado está trabalhando dentro de uma casa, vai para aquela casa, acontece de ter um irmão negativado ali. Eu não vou falar nem que a casa já está sendo liderada por eles, mas Já tá. um mirim vê isso. Como é o trabalho? O que o mirim faz? Quê? Assim, como a gente vê, a gente vê nada, né? Porque a gente, né? Porque a gente não foi ocupado daquilo. Mas a gente complica. Complica a caixa ficar aberta, complica as pessoas chegarem naquela caixa. Entende? Sim. Complica a vida dos espíritos negativos. Essa é a única coisa que a gente pode fazer, o resto está na mão de Deus. Sim, isso está acontecendo tem um motivo. Um É. porquê, por assim dizer. E a Mesmo gente que só não faz se Deus entendamos. permitir também. Com certeza. E o porquê que quando isso acontece alguma coisa assim, isso é mirim que está aprontando. Voltamos àquela questão antiga, acho que eu nem precisava ter feito essa pergunta. Meu tio às vezes fala assim, chama alguma coisa, foi Xumiri. Foi Exu Mirim Pra mim. que fez alguma coisa acontecer de errado, né? Vai saber se Não é, ele não fala nesse sentido, ele fala brincando, né? Foi Mirim que escondeu. Ah, tá. Para quem está ouvindo a gente aqui agora, vocês conseguem perceber como está fluindo bem uma conversa, como se fosse uma conversa entre dois amigos. É assim que se lida com um irmão da espiritualidade, que você tem que ter digamos assim, A indagação. exatamente. É você ter essa conversa com fé, buscar o entendimento. Por exemplo, eu tinha uma ideia totalmente de uma conversa diferente, que seria uma conversa totalmente diferente, o Catatumbinha. Para quem tá ouvindo, Ixi, achou que era o que tu ia falar. Jeito de moleque de rua. Ô tio, esses dias meu tio viu um Exu Mirim que falava de um jeito tão doido, tio. mas forma de falar tem seu mistério, tem sua magia. O que vale é a Não, mas mensagem também realmente. coisa de médio, tio. Exu Mirim não fala desse jeito que o meu tio viu. Nossa. Bom, sim. De repente o médium estava passando na frente. Eu acho que você viu Exu Mirim. Você entende o que eu tô falando, que eu acho que você viu. Ixi. Depois você me conta quem é pra eu avaliar, porque realmente eu vejo muitas conversas, eu vejo muitas, digamos assim, debates, conversas assim como nós estamos tendo agora para aprender. E realmente algumas eu vejo que é diferente, foge um pouco ao meu entendimento, mas não me cabe julgar.
Não mesmo. Eu tô falando porque foi. Ele falava tão doido porque não era nós. Tá certo. É pra quebrar esse tabu também, né, tio? Eu tô falando porque o Exumirim não vai ficar falando, meu, esses dialetos de vocês, Exumirim não usa essas coisas, Hum, né? Não usa esse vocabulário de vocês, por exemplo. Eu não esqueci como chama isso, chama... Gíria. essas coisas aí. Hum, Também se usar, né, o catatumbinha. Fica a critério, vai também do psiquismo do Mas, médium que ele tá. Oi? mas era extremo esse caso. Ah, sim. Vai também do psiquismo do médium. Não tô defendendo só, não. Tô botando isso para entendimento. Que Não, isso pode. Ah, então quer dizer que ele tava fingindo porque tava falando gíria? Não. não. Lembra, o que vale é o fundamento que ele está falando por trás. Com certeza. É porque é. Mas eu estou falando também que é desnecessário. Ah, sim. Tudo bem. É porque todo mundo quer uma receita de bolo, sabe? Uma coisa, é assim, tem que ser assim para todos. Isso não Não, existe. também é desnecessário. Isso que eu estou falando, entende? É que você não assistiu para você ver. Depois a gente conversa disso, tio. Tá certo. Vai ter um monte de Se pergunta eu ficar depois. Quem falando, a foi? O gente que não vai é? levar nada. Realmente não vai. Mas quando, por exemplo, depois que eu tive essa conversa com você aqui hoje, eu vou poder pegar. Eu não tenho uma vela preta e vermelha. Posso usar uma vela branca e direcionar a minha intenção a você como um agradecimento também. Pode pegar um copo d'água. Se não tiver nada, você pega um copo d'água. E se não tiver nem a água, né? Você pega o seu coração. Sim. Então, Ah, tio, pode depois passar uma oferenda de chumirim? pode passar agora, não tem problema. Então, oferenda para chumirim. Às vezes chumirim gosta de coração, sabe? Coração frito. Sim. Pode fazer o padejinho com coração de galinha. Hum, então eu posso fazer um padezinho com coração de galinha. Explica pra gente como é que faz um padê sem ser o coração de galinha. É assim, ó. Por favor. Ó padeolo namojo baijexá. Ao axé, uau. Eita, eu tava cantando. É que assim explica, mas é Ninguém assim, entende nada se você explicar assim. é assim, ó. É farofa. É farofa normal, só que com dendê e mel. Aí faz aquela misturada toda, aí põe os coração. A de Exu não vai mel, só vai a minha, porque eu sou mirim. Entendi. E pega 7 copos de pinga com mel em volta, põe um cigarrinho em cada, põe as 7 velas bicolor em volta, faz aquela coisa bonitinha, sabe? Sim. Então, aqueles elementos que vão estar sendo oferecidos ao Catatumbinha, por exemplo, ele vai estar utilizando a energia daqueles elementos para verificar o que ele pode estar fazendo para ajudar a pessoa de quem oferece. Essa oferenda, tio, não é pra mim, é por Orixá e Xumirim. Ah, é pro Orixá e Xumirim. É. Mas então eu vou fazer essa oferenda para o Orixá Exumirim e isso vai beneficiar o que? Isso tem qual função positiva? Vocês, quando você for determinar aquela oferenda, né, dar uma função mágica, vocês façam que essa oferenda descomplique a minha fé, descomplique o meu amor, descomplique, né, descomplique, pede para descomplicar tudo. Joga, põe tudo. Põe até a sogra. Eu quis brincar um pouco. Tá certo, fica à vontade. E acho eu que às vezes quando, por exemplo, você soltou essa brincadeira agora, as pessoas vão entender que isso é uma brincadeira, não foi literal. E vão dar risada. Elas deram risada. Aí eu já ativei a alegria dentro delas. Sim. E
esse fator alegria, esse fator que movimenta a energia dentro das pessoas, a alegria, e você usa só alegria ou você usa algum outro fator desse, o Catatumbinha? A alegria, tio, tá no trono do amor, no trono de Oxumaré. Então, eu uso a forma da alegria com o mistério da diluição. Eu vou e diluo, né? Usando a alegria, diluo a tristeza. É um mistério. Sim. Bem, é bom esse tipo de conhecimento para ver que o trabalho de Binim é muito importante aqui pra gente também. Tudo é importante, tio. Vai do micro ao macro. Macro. O universo não vive sem uma formiga, não vive sem. Entende? Sim, Para o topo da cadeia existir, precisa estar lá embaixo, né? sim, concordo. Mas veja assim, Vou falar por favor, fala. para a gente entender. Para existir uma empresa, precisa ter o Ari, né? O que limpa a empresa, precisa ter os empregados, precisa ter os gerentes, né? Precisa ter essas coisas. Até para chegar o presidente. Então, para o presidente existir, precisa ter os lá de baixo. Senão ele não existiria. Ele seria um funcionário de uma coisa pequena. Sim, mas usando esse mesmo exemplo, Mirim, para que a empresa exista, as pessoas que vão fazer essa empresa têm que entender e saber que é necessário que existam essas funções, senão não existiria. É Eis verdade. aí, eis aí o porquê que eu falei essa questão, porque as pessoas têm que entender que na espiritualidade, cada irmão, como o Mirim ou de qualquer outra falange de trabalho, tá ali porque Deus determinou e porque é necessário. É necessário. Não porque nós achamos que é uma coisa que está ali só para um atrapalho ou que temos uma cultura errada sobre aquilo. Simplesmente seria Isso, interessante vermos com tio, é outros um olhos. achismo cultural, um achismo mental e psiquional. Esse eu falei bonito, mas é como se fosse isso. Sim. E hoje está sendo ajudado, você está ajudando a gente a tentar quebrar um pouco disso. Isso é muito Tô bom. tentando. Graças a Deus. Mas fala aí, Fazer essas coisas. É Eu o não quê? sou papai do céu pra conseguir fazer essas coisas tão bonitas assim. Eu só sou mais um nesse universo de Olorum. Sim. Olorum é Deus, pra quem não sabe. Obrigado, realmente é necessário o Catatumbinha. Mas nessa conversa que nós tivemos até agora, Catatumbinha, você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Não, vou porque vou tomar bronca depois. Não, toma bronca não. Eu posso fazer o encerramento desse trabalho, então? Pode. Então tá bom. Dá sua mensagem final aí pra quem ouviu você. Deixa eu acabar. Isso. É assim, a mensagem é bem bonita. Hum. Estava caminhando pela encruja quando vi um menino pachá. Estava caminhando pela encruja quando vi o menino pachá. Ele vinha com uma foice na mão, com sua capa bordada, estendeu a sua mão. Ele era Exumirim e me deu sua mão. Ele era
Exu Mirim, e me deu a sua mão. Estava passando na encruzilhada, quando vi um menino Pachá. Estava passando na encruzilhada, quando vi um menino Pachá. Ele era Exu Mirim, é protetor da porteira de Oxalá. Pronto. Música nova. Tá certo. Para todos os irmãos que nos acompanharam nesse, mais esse programa abençoado, eu desejo a todos muita paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau.